A gente está aí, hoje, dia 31, estamos aqui no estúdio do nosso amigo Vini, agradecer desde já ele pelo ceder esse espaço. Estamos aqui com duas amigas, posso dizer amigas, que acompanhei a trajetória. Doutora Jane Kessia, a gente teve o prazer, né, junto, tomar curso de teatro, apresentar algumas peças aí no Festival da Juventude. Foi em 2008, 2009, no momento essa data. E hoje eu tenho aqui satisfação de estar recebendo aqui no nosso estúdio para um bate-papo sobre o Outubro Rosa. Também a nossa amiga, doutora Laila, também a gente se conhece há muito tempo da igreja, uma longa caminhada. Muito feliz mesmo, é só agradecer a Deus, agradecer a vocês por receber esse convite e estar aqui hoje. Eu fico muito feliz porque, eu digo sempre, a gente estamos em funções diferentes, mas com a mesma missão, que é cuidar de gente, que é servir o ser humano. Eu como vereador e vocês como médica, com certeza está fazendo isso tudo bem. Além de vocês serem uns médicos renomados, graças a Deus, muito querida, são seres humanos incríveis. Então, a gente precisa de pessoas como vocês, nesse mundo que mexer com dor, mexer com sentimento, quando você mexe com carinho, com devoção, isso faz toda a diferença. Então, a nossa amiga aí, Jane Kessia, filha da minha amiga também, Fátima, vai se apresentar. Depois Laila também aí, filha também da nossa amiga querida de Dalva, vai se apresentar e falar um pouco da sua caminhada pequena que estou começando agora, mas já tem muitas bagagens. Então se apresente para depois a gente começar o nosso bate-papo. Você, Jane Kessia? Eu me chamo Jane Kessia, sou médica da Estratégia de Saúde da Família do bairro Novo Horizonte, aqui na Porte 2, e atuo também na área da ginecologia ambulatorial e ultrassonografia. Né? Eu adorei o convite, Roberval, porque hoje eu vou estar tratando de um tema muito predominante no meu cotidiano, que é o cuidado com a saúde feminina, com foco, né, nas lesões da mama e também no colo do útero. Então eu fico muito feliz por você oportunizar esse momento, esse espaço, e estou muito feliz de estar compartilhando aqui, né, na verdade dividindo conhecimento com a colega e também a interação do público é muito querido também. Olá, Lara. Eu sou a doutora Laila, eu sou generalista, também atuo na saúde da família, só que não aqui na cidade ainda, atuo na cidade de Macajuba, que inclusive é algo em comum que teve com a doutora Jane Kessia. Eu trabalho com a equipe que ela já trabalhou, também estou aí com um pezinho na ginecologia, já estou começando a atuar na área, né, fazendo exames preventivos de colposcopia aqui na cidade. E da saúde da família a gente também aborda muito esses temas, além do pré-natal que a gente trabalha, a gente pega muito tema aí de saúde da mulher, que é uma área que eu tenho muito apreço, né, que é a área que eu quero seguir. E falar um pouco sobre esse tema tão importante, né, que é a prevenção do câncer do colo de útero e de mama, né, que é o foco aí do Outubro Rosa. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Roberto, pelo convite, né, de estar cedendo esse espaço para a gente estar alertando as mulheres de estarem se cuidando e também compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Obrigado, não canso de agradecer a vocês. É um tema bastante delicado e todos nós temos uma missão, né? E eu entrei nesse mundo da política com uma missão, cara, muito forte. Ajudar as pessoas, levar conhecimento. E o mundo da política se propicia. A gente tem a oportunidade de fazer o bem. Então a gente tem muitas portas, muitas chaves e a gente está aí para usá-las. E com certeza esse bate-papo vai levar conhecimento salva. Entendeu? Então a gente vem cada mês aí buscando debater temas importantes, temas da atualidade, temas ali tratados. E esse mês a gente temos um tema aí que com certeza mexe muito, mexe com a vida, e conhecimento, as pessoas saber lidar, pode salvar a vida. Então a nossa proposta, a nossa intenção é trazer vocês aqui que a gente possa dialogar junto e informar o nosso povo. Então assim, o tema, todos vocês sabem, que é o prevenção aí ao câncer de mama e o colo de útero, que é o Outubro Rosa. Então assim, eu gostaria que vocês, doutora Kessia, Laila, fizesse de imediato assim, um apanhado em relação a essa campanha, esse mês. Depois a gente vai entrar profundamente na questão do tema.
O Outubro Rosa, né, é um movimento que, na verdade, aconteceu desde a década de 90, dada a importância epidemiológica do assunto, né? Eu falo epidemiologia, são números, na verdade, né? A importância de ter um mês para se falar sobre a prevenção do câncer de mama. E recentemente, né, se agregou a esse tema do câncer de mama também a prevenção do colo do útero, se dá pelos números, porque o câncer de mama é o câncer mais prevalente na população feminina e também o que mais mata. Mas a importância, Roberto, eu não vejo somente nessa questão epidemiológica, né? Claro que os números gritam, eles falam, eles chamam muita atenção, morrem muitas mulheres. Em média, 7 mil novos diagnósticos todo ano por conta de câncer de mama na população brasileira. Não estou falando de quem já está tratando, nem de quem já fez cirurgia, nem de quem já está curado. 70 mil novos casos são todo ano, né? Então, isso é muito expressivo. O valor é muito expressivo. Mas, para além disso, a questão do impacto que o adoecimento, né, a saúde materna, a saúde da mulher tem na sociedade, principalmente no âmbito familiar. Então, a mulher hoje, né, na nossa sociedade, 40% delas chefiam famílias. Então, se eu estou diante de uma patologia que mata muito mulheres, essas famílias elas vão ficar deschefiadas, né, desfinanciadas, porque também, na maioria das vezes, essas mulheres são as principais provedoras desses lares, né? E mais do que isso, o impacto emocional que um diagnóstico desse causa na saúde da mulher e dos seus familiares, né? O impacto do diagnóstico é muito assustador, o medo, né, do novo, de como vai ser o tratamento, se vai dar certo ou não, porque infelizmente ainda é o câncer que mais mata. Então, muitas mulheres já descobrindo estágios avançados, e isso pode comprometer a cura, né, da doença. Infelizmente, o impacto da morte também é algo que chama muita atenção. Então, além da questão epidemiológica, o impacto social da perda dessa mulher e do adoecimento dessa mulher, impactando no financeiro das famílias, impactando na saúde mental e também na dissociação dos lares. É muito comum mulheres falecerem, não ter um pai que assuma ali aquele grupo familiar, e muitas vezes os filhos se desmembrarem, as famílias se desmembrarem. Então, vai muito além dos números e da doença em si. Você me faz dados assim assustadores. Eu sabia que era um caso bem gritante, mas não tão cuidado, com profundidade. Raulista daqui, boa noite, parabéns pelo bate-papo. Também já fala que, como o município agora conseguiu manobra, já dá uma ideia de se fazer um mutirão, porque mesmo com a manobra aí está difícil para marcar exame. Realmente fazer um mutirão é necessário para a gente poder atender o mais rápido possível, porque a causa, quanto mais rápido descobrir, o tratamento será bem mais imediato. Você, doutora Laila? Assim como a doutora Miquécia falou, né, essa questão epidemiológica chama bastante atenção no dado que ela falou, que serve de alerta essa questão de ser descoberto o câncer de mama de estágios mais avançados. Então, o nosso olhar sobre o Outubro Rosa é justamente para isso, né? Justamente para a gente tentar buscar, a gente tentar ali fazer um apanhado daquelas mulheres para que a gente descubra cada vez mais precocemente, tanto o câncer de colo de útero quanto o câncer de mama. É uma doença gritante, né? O número de mortes é realmente muito gritante, mas se a gente conseguir ir lá na raizinha, a gente consegue essa cura com mais facilidade, né? Isso não é algo fácil de lidar. Um diagnóstico de câncer assusta, mas que a gente tenha hoje já um avanço enorme, né, nessa área, mas assusta, não vamos dizer que não. E assim, a prevenção ela vai muito além do rastreio, né? Então a gente também ali está incentivando as mulheres a cuidarem da sua saúde, a fazer uma atividade física, a cuidar da sua alimentação, a diminuir os industrializados. E tudo isso vai fazer com que a gente chegue ao ponto final, que é a prevenção em si dos cânceres em geral, não só o de mama e de colo de útero, mas que é o nosso foco aqui. Regina, minha médica maravilhosa, com certeza, José, um profissional excelente. Em relação a essa questão, vocês falam a questão precoce. Tem assim uma idade específica que as mulheres têm que ter um cuidado especial? A partir de quantos anos? Tem algum sintoma específico que você já tem que estar
se precavendo? Como é que funciona realmente na prática essa questão de descobrir precoce? Em relação ao rastreio, teve até uma mudança agora, recente. A gente fazia o rastreio aí de 50 a 64 anos. Esse número, nessa faixa etária, foi alargado aí recentemente para que a gente consiga buscar cada vez mais as mulheres em idades mais precoces para fazer esse rastreio com mais segurança. A gente agora tem a gama, né, de 40 a 74 anos, então aí tem 40 a 70. 40 a 74. Então é recomendado as mulheres a partir dos 40. De 40 a 49 a gente ainda não tem aquela obrigatoriedade, né? É feito sob demanda, caso a paciente tenha algum histórico, né? A gente já faz essa busca mais ativa, mais precoce. Mas de 50 a 74 é bianual, né? Se não tiver nenhuma alteração. Se tiver alguma alteração, a gente já faz mais precoce ainda, anualmente ou até semestral, né? Se for necessário. Essa mudança que Laila falou, né? É uma mudança bem recente de meses, né, Márcia? E é uma mudança assim que tem um impacto muito positivo. Se a gente pensar também na questão epidemiológica, a população entre 40 e 49 anos representa 20% do total do diagnóstico de câncer. 22, para ser mais preciso. Um diagnóstico de câncer de mama é dado entre os 40 e 49 anos. Então, era até uma divergência entre as sociedades, né? Porque o Ministério da Saúde, antes, né, dessa mudança que Laila citou, ele preconizava ali dos 50 aos 69 anos. Aí, mas já tinha uma divergência com a Sociedade Brasileira de Mastologia e também com a FEBRASGO, que é o órgão maior que gera a ginecologia e a obstetrícia. Esses órgãos, né, que gerem essas especialidades, eles já preconizavam que a gente fizesse a partir dos 40. Aí o que o Ministério da Saúde fez foi acompanhar essa tendência que eles já vinham fazendo por entender que muitas mulheres ali entre 40 e 49 anos estavam ficando de fora desse rastreamento, né? Tem também, além dessa faixa etária que Laila colocou, tem também aquela especificidade, né? Que são aqueles pacientes que têm um familiar de primeiro grau, e familiar de primeiro grau a gente precisa deixar bem claro que se trata de pai, mãe, irmãos e filhos, né? São familiares de primeiro grau. Então, no caso, na família, há uma obrigatoriedade desse acompanhamento mais precoce. Então, já acontece a partir dos 35 rastreamento, no caso de alguém que tenha um familiar de primeiro grau já cometido pelo câncer de mama. E eu senti que Roberval ficou surpreso quando falou assim, pai, homem também pode ter câncer de mama. É raro, mas acontece e é grave. É mais agressivo. Exatamente. Não sabia, na verdade. Sala de Macajuba, excelente médica. Então, Macajuba participando. Quero parabenizar o Roberval pelo excelente trabalho que você faz na nossa cidade. Continue, você está no caminho certo. Então, assim, a gente tem que reforçar essa questão dessa mudança, que muitas pessoas não sabem. Então, era a partir dos 50. E agora já é a partir dos 40. A partir dos 40. Então, a gente convida o pessoal aí, gente, a partir dos 40 anos, procure quais exames fazer, qual os procedimentos, a partir dos 40 anos, quanto tempo você deve fazer e fazer de novo. Então, explique melhor aí para a gente estar entendendo e compreendendo melhor como funciona esse processo. Em relação a essa questão dos exames de imagem, principalmente, a gente também tem a ultrassom de mamas, né? É um exame mais simples, vamos colocar dessa forma, e mais fácil, de mais fácil acesso, né? Agora que a gente tem um mamógrafo digital, não sei, aqui na cidade é um mamógrafo, que vai facilitar a questão do rastreio, né, para atenção básica e para o SUS da cidade. É um ganho muito positivo. A gente não vai precisar referenciar essas pacientes para outra cidade, para outro lugar, para a gente estar fazendo esse rastreio. Mas pacientes mais jovens que tenham algum sintoma, alteração de tamanho de mamas, presença de nodulação, um autóque mesmo, dor na mama, que é muito comum aí nas pacientes próximo do período menstrual, mas que às vezes assusta, né? Pode lançar mão também já da ultrassom de mamas para a gente fazer essa investigação e caso haja alguma alteração, a gente parte na mamografia e exames mais invasivos, né? Mas a ultrassom de mama também é uma ótima opção para pacientes mais jovens que querem fazer esse apanhado da saúde geral aí. Então, Ailton aqui, boa noite. Boa noite, Cinética. Excelente bate-papo. Então, o pessoal está participando aqui. Souza, queria perguntar à doutora Jane Kessler. Quanto aos números de câncer de mama,
em jovem, que infelizmente acontece. Fale mais um pouco, doutora. Sim. Na maioria das vezes, o câncer de mama, ele é por fatores externos, né? Ele está associado, por exemplo, a fatores modificáveis, né? Porque os fatores de risco, eles são divididos entre fatores não modificáveis e modificáveis. Os modificáveis, eles estão associados aos nossos hábitos de vida. Então, esse aumento no número que a gente viu recentemente, né, do diagnóstico de câncer de mama, também na população jovem, se deve, em partes, aos hábitos de vida que a gente vai detalhar mais à frente. Mas, na população jovem, chama a atenção também, ali uma porcentagem que varia de 5% a 20%. Existe ali, dentro desse espectro ali, um número de pacientes que tem um transtorno mutacional, que tem uma mutação no seu gene, né, que pode estar relacionado a câncer de ovário, de mama relacionados ou de mama isoladamente. Então, na população com menos de 40 anos, é interessante observar se realmente esse câncer ele foi decorrente de um efeito genético, que pode acontecer. Por isso a importância, né, de fazer aquele rastreio familiar, saber se teve algum caso de câncer na sua família, com alguém com menos de 40 anos, para despertar se por acaso ali naquela família, naquele grupo familiar, não está rodando um gene mutado, que é um gene que vai propiciar o desenvolvimento, infelizmente, do câncer de mama. É o caso emblemático de Angelina Jolie, né? Ela retirou as mamas dela porque a mãe tinha tido câncer de mama, a irmã tinha tido câncer de mama, e ela fez um estudo genético e viu que ela tinha o mesmo gene mutado que a mãe e que a irmã. Então, como uma forma profilática, uma forma de, antes mesmo da doença se instalar, ela retirou a mama por conhecer que existia uma alteração genética ali. Mas, de uma forma assim, para tentar tranquilizar a população, o câncer de mama ele é muito mais por conta de hábitos de vida, e a gente vai detalhar, do que do fator genético. O fator genético ele representa uma gama muito pequena, mas acontece. Então, por isso a importância de, antes mesmo de se direcionar para fazer um exame, passar em uma avaliação médica, para a gente poder estar minuciando os detalhes daquela família e daquela paciente em específico. Lúcia, Laila, excelente médica, Crislane, doutorado, Compeval. Então você traz uma coisa assim que a gente vê, vai discutindo, mesmo a gente leigo, a gente está sempre questionando por que tanta doença. Isso. Então a gente sempre estamos aí buscando resposta, a gente não sabe, você traz uma questão interessante, que eu mesmo não sabia. Que a questão do câncer de mama veio mais dos alimentos e da genética, né? Exatamente. Então explique melhor um pouco, nos traga aí dados e quais esses alimentos mais condenáveis que a gente possa estar aí buscando se livrar, né? Porque realmente o câncer tem uma causa muito grande em relação a alimentos, bastante alimentos são condenados. Infelizmente, aí, em relação à alimentação, a gente tem o hábito de ir para o mais fácil. Pela nossa rotina, pela nossa correria, a gente sempre está dando prioridade a outras coisas, deixando a nossa saúde ali de escanteio, né? É o caso de eu vejo todos os dias no consultório. Fulana, você tem que fazer atividade física. Ah, doutor, não tenho tempo não. Sai de casa às 5 horas da manhã, você chega às 10 da noite. Que horas você vai fazer atividade física? E realmente isso é algo que é rotineiro, né? É comum na vida de todo mundo. Mas a gente precisa priorizar. A gente precisa tirar ali, nem que seja 30 minutinhos por dia, né? Para a gente estar fazendo atividade física, para a gente estar preparando uma alimentação mais saudável, para a gente estar se livrando dos industrializados, evitando os agrotóxicos, que infelizmente não está sob nosso controle, né? Mas o que a gente puder fazer para melhorar um pouquinho ali a nossa ingestão alimentar, melhorar a ingestão hídrica, a atividade física é muito importante também. E a gente sempre aumentar o consumo de fibra também é muito importante. Infelizmente não é possível para todos, né? Assim, falando sobre rotina mesmo, mas a gente precisa começar a priorizar um pouquinho a nossa saúde, né? Cansativo, mas lá na frente a conta chega. Exatamente. Tudo começa pela alimentação, né? Tudo começa pela boca, na verdade, né? Lá ela detalhou muito bem evitar os alimentos processados, o consumo excessivo de açúcar.
né? E falando também de fatores de risco que dá para a gente modificar, né? A alimentação dá para a gente modificar. Um dado que vem crescendo junto com o câncer de mama é o aumento da obesidade. A obesidade ela aumenta 30% a chance da gente ter câncer de mama. E pior, associado a esse quadro, no obeso, o tumor ele tende a ser mais agressivo e também tende a ser, quando descoberto, maior. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente engorda como um todo, né? A mama também cresce. Então a compressão, o exame da mamografia, que é o exame mais usado, né? Lá ela falou da ultrassom, que também é muito aplicado, mas a mamografia, a forma de ser feito o exame é através de uma compressão, um verdadeiro espalhamento daquele tecido mamário ali, né? Então, se eu tenho uma mama mais densa, mais volumosa por conta do excesso de gordura, eu também vou ter dificuldade de espalhar aquela mama e visualizar nódulos pequenos. Então, muitas vezes, quando o nódulo é descoberto em uma mulher obesa, infelizmente já está em estágios avançados e também está maior, né? Associado à obesidade, a gente tem também a questão do consumo, associado, na verdade, aos fatores de risco modificáveis, o consumo de álcool, né? Álcool não é bom para o homem e muito pior para a mulher, né? Eu brinco muito em consultório, se para o homem não presta, para a mulher, pior ainda. O álcool é muito tóxico, ele é danoso, ele vai lá no DNA da pessoa e modifica e altera. E muitas vezes associado a um sistema imunológico frágil, porque não se alimenta bem, porque vive excesso de estresse. Isso tudo vai desencadear a facilidade para um tumor aparecer ali, né? Então, o consumo de álcool, ele é tóxico e, assim, o mais interessante, não há uma dose segura para o álcool, né? Então, aquela paciente que fala assim, doutora, mas eu só tomo um vinhozinho no final de semana, uma cervejinha no final de semana, é uma rotina de consumo alcoólico. E o álcool, ele não tem um limite de bem ou mal. Ele pode ser danoso mesmo em consumos pequenos, né? Claro que a gente sabe, quanto mais consumir e por mais tempo consumir, pior. Mas, de qualquer forma, é danoso em todo o tempo, né? Além do álcool, da obesidade, da questão da alimentação, temos também a questão, né, em tempos acelerados, o estresse, né? A gente não pode deixar de falar do estresse, do emocional, né? Se eu estou com o emocional abalado, se eu estou vivendo sob tensão, se eu estou vivendo sob estresse, se eu estou andando muito preocupada com as coisas, eu vou ter alteração hormonal, que é o cortisol principalmente. O cortisol abaixa a imunidade, eu tenho mais chance de ter câncer. Então, o estresse crônico causa câncer sim, né? É muita gente participando, a gente vai pedir até desculpa, a gente não vai ter como ler todos, tá passando rápido, mas aqui a Aline Guzmão, parabéns as duas, Maiara, Gil, que acho que é a mãe de Laila, participando aqui também, parabenizando pela live. Muita gente, parabenizando vocês duas, fazendo aqui pergunta. Eu peço desculpa que aqui tem umas perguntas que passou, não tem como a gente votar, eu tentei aqui, mas não consegui. Até procuraram uma pergunta sobre mulheres do interior e tal, mas tem mais dificuldade de ter acesso, que a gente pode fazer. Mas eu queria que você me falasse, vocês aí, 3 alimentos, digamos que sejam os vilões nessa a questão do câncer de mama. Em relação ao consumo de alimentos processados industrializados, como a gente falou, o risco é o sódio. O sódio, né? Um dos maiores riscos é o sódio. A bebida também? A bebida. O álcool está disparado aí, né? O álcool aí já entra como top 1. Eu não bebo. Ótimo, já tem um bom caminho na Então, assim, as pessoas que não bebem, não faz nada, então também é aconselhável fazer que é educação física, né? Procurar fazer alguma coisa, né? Exatamente. Então, gente, aqui Life Top, amamos, parabéns, tem que continuar. Tem muitas pessoas participando. Mas, quero que você fale também um pouquinho da questão do colo de útero. Câncer também, que é uma questão que vem crescendo, infelizmente. A gente, quero que você fale um pouco, isso vale também de crescimento, que muita gente não tem e a gente precisa levar conhecimento. Em relação ao câncer de colo de útero, a gente tem um exame preventivo, né, que é através do Papa Nicolau, que a gente faz esse rastreio a partir dos 25 anos, de acordo com o Ministério da Saúde. Na minha prática, né, a gente começa um pouquinho antes,
por conta aí que eu trabalho em cidade pequena, né, com muita zona rural, às vezes falta de informação, e muitas mulheres começam a vida sexual ativa precocemente, né, é muito comum a gente ver adolescentes com já 2 filhos, 3 filhos, então a gente não tem como esperar até os 25 para começar a fazer um rastreio de colo de útero, então a gente pode ir individualizando, claro, né, caso a caso, trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, essa é a idade de rastreio aí. Mas o Ministério da Saúde preconiza dos 25 aos 64 anos também, né? E teve uma mudança recente também agora, em relação ao Papa Nicolau, que ele vai começar aos pouquinhos a ser substituído aí pelo DNA-HPV, né, que é um método molecular mais eficiente para a gente conseguir rastrear mais precocemente ainda esses casos de câncer de colo de útero, né? Às vezes uma manchinha ali a gente já liga um alerta. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo sempre esse acompanhamento regular, as consultas, trazer, além dos sintomas, né, a gente fazer esse rastreio sem sentir nada, né? Eu até postei um vídeo esses dias falando sobre isso. Não espere sentir. Porque doenças ginecológicas, principalmente câncer de colo de útero e de mama, quando a gente vai sentir alguma coisa, o estágio já está, infelizmente, muito avançado. Então, a gente fazendo esses exames de rastreio, né, fazendo a prevenção, a gente consegue aí, antes dos sintomas aparecerem, a gente já começar a tratar. Antes de passar a doutora, eu venho aqui me passar Maiara Oliveira, vocês são orgulho de Pirá. Vanusa Luiz Top, Gil Amano, Poliana Paloma Freitas, excelente. Ana Glória, para mim é muito top essa entrevista com essas duas médicas. Suzana, live muito boa. Então, ela falou um pouco da questão do você pode acrescentar. O câncer de colo do útero, ele é provocado pela contaminação através do vírus do HPV, né? É um vírus sexualmente transmissível e é como a Laila falou, às vezes a gente não se prende muito, né, aquilo que o Ministério traz, porque a gente entende que as meninas estão iniciando a vida sexual muito cedo, né? É uma doença que ela é insidiosa, é longa até acontecer uma lesão para câncer, né? Porque assim, como é que acontece no nosso organismo? A gente entra em contato com o vírus, ele, na maioria das vezes, ele pode ser controlado pelo nosso sistema imunológico ali, e ele pode ficar silenciado, ele pode não desenvolver lesão nenhuma. Acontece muito isso. Mas pode acontecer, né, com o meu estilo de vida, com meus hábitos, com um relacionamento com múltiplos parceiros, eu posso facilitar o desenvolvimento de lesão. E a lesão, ela tem estágios, né? Então começa em um estágio inicial e pode avançar até um estágio já de um câncer propriamente dito, né? Então eu costumo dizer assim, que o câncer do colo do útero, a gente não pode perder paciente para câncer de colo do útero, porque é um longo período até o desenvolver de um estágio de câncer, né? Então aquela mulher ela tem que ficar muito tempo sem fazer preventivo, ela tem que passar muito tempo sem dar a devida importância a esse exame, que é inclusive um exame muito dispensado em todas as unidades de saúde, né? Na unidade mesmo, posso falar pela unidade de saúde Porte 2, que é um exame que é feito praticamente 2 vezes no mês lá pelas enfermeiras, quando é notada alguma alteração, quando é vista uma mancha, quando é vista uma ferida ou algo de anormal naquela mulher. Somos convocados, né, como médicos para ajudar a examinar também, mas na maioria das vezes é um exame de fácil acesso, né, e agora vai facilitar mais ainda, porque essa mudança, né, hoje a gente faz a coleta do preventivo famoso Papa Nicolau. Com essa mudança que Laila citou, o Papa Nicolau, a olho nu, a gente vai ver a lesão já instalada. Com o DNA, HPV, o teste, a gente vai ver se tem partículas daquele vírus ali antes mesmo de provocar a lesão. Então é um avanço para a ciência, né? Então eu não vou esperar a lesão aparecer para ser visualizada ali, né? Eu já vou ver, olha, tem fragmento de vírus e o vírus é mau, porque também nem todo vírus do HPV é mau, né? Então tem vírus aqui, o vírus é mau, e aí o cuidado ele vai ser muito mais eficiente, né? Eu acredito que vai reduzir muito. Em números estatísticos, é o 4º câncer que mais mata. Só perde para mama, intestino, pulmão e em 4º lugar, colo do útero. Mama é o mais que mata? É o que mais mata. Mas no caso de mulheres, né? Mulheres, em todo mundo. No geral. De homem é muito agressivo, só que a gente tem um número muito reduzido, porque ele é um câncer mais raro. Exatamente.
Mas assim, no mundo, assim, digamos, no Brasil, qual é o câncer que mais mata, no geral? Câncer de mama. Eu vou falar a verdade, eu não sabia. Por isso, né, que é um mês inteiro de conscientização, mas poderia ser o ano inteiro, né? Eu pensei assim, que quer dizer, eu vi aqueles casos que teve cura tal, com pessoas que tem, pega muito tempo, pensei que não estava, realmente pensei que não matava tanto. Exatamente. Essa questão da cura, né? A questão das pessoas que descobrem cedo, a gente está muito adequada. Eu conheço pessoas que, já pessoa de idade, que descobriu que tem muito tempo vivendo, graças a Deus. Então aqui, Silvandeira, para mim é uma importante entrevista, eu gosto muito. Parabéns, minhas filhas, Maria e Fátima. Que bom as mães aí acompanhando esses orgulhos, que não é só orgulho de vocês, é orgulho de todos nós, em Piraense, eu digo sempre, é bom a gente ter uma cidade cada vez mais se desenvolvendo e essas metas de excelência atendendo o nosso povo aí, contribuindo, né, para a nossa cidade, para o bem do nosso povo. Especificamente, tem algum sintoma? Tô bem e tal. Nos dois casos aqui, às vezes você sentiu que você tem que procurar um médico, imediatamente? Em relação ao, como a gente tinha falado anteriormente, quando os sintomas de câncer de colo de útero ou de câncer de mama vão aparecer, os estágios estão muito avançados. A gente faz aquela educação, né, do toque, né, do seu autoexame, caso você note alguma doação, já é um sinal para você buscar ajuda, mas isso não é o ideal, né? O ideal é que a gente faça antes de sentir qualquer coisa. Então, assim, quando a gente tem nodulação de mama, alteração de tamanho das mamas, quando a gente no autoexame nota alguma nodulação diferente, a expressão da papila sai algum, do mamilo, né, sai algum líquido, algum pus, né, isso aí já tem estágios um pouco mais avançados, ou até de outras doenças, né, não específicas do câncer de mama, mas corrimento vaginal, dependendo da coloração, do sintoma que ele está trazendo, né, se traz prurido, se traz ardência, a gente precisa buscar não só pelo câncer de colo do útero, mas por todos os outros sintomas e doenças que a gente pode descobrir nos exames de rastreio, né. Só um adendo sobre o câncer de colo do útero que eu esqueci de comentar, que a gente tem vacinas que previnem contra o câncer de colo do útero, né, que é... Essa vacina gratuita, de 9 a 14 anos no SUS, né? Teve também uma mudança recente. No caso, toma essa vacina para se precaver. Para precaver de pegar o vírus. Se pegar o vírus, a gente, como o nosso sistema então, imunológico... É importante refrisar aí, as pessoas a partir de quantos anos podem tomar? 9 anos, a partir de 9 anos. Para meninas e meninos também. Meninos também. Porque o menino é o vetor, né? Ele também pode levar para sua parceira sexual. Então, a gente fazendo a prevenção da contaminação, né? Que a gente fazendo o nosso sistema imunológico, na verdade, trabalhar para matar o vírus quando estiver em contato, né? Ou para diminuir a disseminação dele, a gente já vai estar com uns 2 ou 3 passos à frente, né? Então, assim, a vacinação é muito importante, então ficar atento, né, no cartão de vacina dos seus filhos, para estar mantendo sempre atualizado, não só contra o HPV, mas contra tudo. O vizinho aí participando direto lá de Serra, vai levar o povo desenvolver em Pirá, em outros aspectos, muito bem. Doutora, acrescentar mais, não fala? Com relação também aos sintomas, né? Tem, no caso do câncer de colo do útero, um sintoma que chama muita atenção é o sangramento pós-relação sexual. Então, todas as mulheres ficam atentas. Se fora do período menstrual dela, ela tiver a prática sexual e após a prática sexual, ela cursar com sangramento, isso chama atenção. Uma dor pélvica, né? Que é a famosa dor no pé da barriga, uma dor pélvica persistente, crônica, com mais de 3 semanas, também precisa se investigar, né? Além disso, com relação ao câncer de mama, a avaliação das axilas também é interessante, né? A avaliação da mama mais das axilas. Às vezes a palpação de algum nódulo, né? A famosa íngua debaixo do braço. É muito comum, por exemplo, no processo depilatório, né, feminino, acontecer de um folículo inflamar, entra uma bactéria ali, né, contamina, inflama um pouquinho. A íngua é um tecido linfático que ele vai estar aumentado, ele vai estar em maior expressão quando em contato com
algum agente externo, alguma infecção. É um tecido de proteção. Então, assim, toda íngua é mal? Não, nem toda íngua é mal. Principalmente uma íngua que melhora depois de 3, 4 dias, uma semana, provavelmente ela tem um aspecto benigno, principalmente se for dolorosa, aí é indicativo realmente de uma inflamação. Então, às vezes foi porque a mulher se depilou, foi porque espremeu demais o mamilo, bateu a mama, machucou, ou está ali perto do período menstrual, né? Mas fica atento também aos sinais da axila. Agora, se for uma íngua, que é um linfonodo axilar, que não se move, a gente tenta mover de um lado para outro e parece que está aderido à pele, não sai do lugar, mais endurecido, não tem aquele aspecto fibroelástico, né? Um aspecto mais endurecido e que não dói, chama atenção, né? Então, cuidado com aquele carocinho que está ali, que não dói, que está persistindo, precisa de uma investigação. Laila falou, né, da importância da gente fazer o autoexame das mamas, né? Mas a gente precisa dizer que o autoexame ele não é para diagnosticar nada. É somente para... Porque assim, Roberval, se eu me observo todos os dias, se eu me toco, se eu observo o conteúdo da minha calcinha, se eu observo as minhas axilas, se eu tiro pelo menos um dia no mês para fazer uma autoobservação, uma autoanálise, vai ficar mais fácil ou não vai? Se um dia houver uma variação e aí eu identificar, né? Então, né, o que a gente, na verdade, estimula no Outubro Rosa, quando a gente fala, olha, tem que se tocar, tem que se observar, é a autoobservação, elas se enxergarem, porque por incrível que pareça, há muito tabu com relação aos órgãos genitais femininos, com relação à mama. Tem mulheres, senhorinhas, né, que a gente lida em consultório, que elas falam assim, doutora, mas eu não vou me tocar não, eu não gosto, eu não fico confortável, né? E aí a gente tenta ensinar, né, que é interessante ela reconhecer o normal, porque uma vez que reconhece, esse caroço não estava aqui não, essa mama não era dessa cor, porque essa pega aqui desse lado agora entrou para dentro, né, retraiu, ou abaldou, saiu para fora, esse mamilo está torto, então ela vai reconhecer melhor os detalhes, porque ela vai lembrar que o normal dela era um padrão. Fugiu daquele padrão, procurar uma unidade de saúde para ser avaliada por um médico e provavelmente será encaminhada para um exame de rastreio. Isso é excelente, porque assim, a gente se procura médico uma vez no ano, né? Aqueles que muito procuram. Ou então quando está sentindo uma dor. Então, ali a pessoa que tem o seu corpo todo dia, tomar banho, você reconhecer o seu corpo, com certeza pode lhe salvar, né? Exatamente. Você deixar de procurar a medicina do seu corpo quando já esteja tarde, né? Então, Paulo Roberto aqui, parabéns pela iniciativa e as médicas convidadas pelas importantes esclarecimentos. Então, assim, o povo participando, o povo gostando, esclarecimento, como eu disse no início. É muito bom, a gente precisa, eu mesmo assim, busco levar para o povo, mas aqui eu saio com uma aula, você realmente estou dando uma aula, muitas coisas que a gente não estava, eu já não sabia e muita gente também não, né? Então assim, quero que vocês agora coloquem uma coisa que vocês pensou de colocar e às vezes a gente não perguntou e vai acrescentar para o nosso povo. Em relação eu quero falar um pouquinho sobre buscar a saúde, né? Não só no sentido de buscar atendimento médico, mas buscar a sua saúde diariamente, né? Então, como a gente já falou, prática de atividade física, alimentação mais saudável. A gente buscar ter uma rotina mais saudável, reduzindo agentes nocivos na nossa saúde, né? Como é o caso da alimentação com muito açúcar, muito sódio, agrotóxicos, enlatados, industrializados. A gente tirar pelo menos 30 minutos ali por dia, pra gente fazer uma atividade física, pra gente cuidar do nosso corpo, pra gente olhar pra nossa saúde. Isso vai te colocar à frente de muita coisa aí, tá? E em relação a tudo isso, né? Esse mês não só esse mês, né? Próximo também, que é o Novembro Azul, que a gente direciona nessas campanhas o nosso olhar sobre a população feminina, sobre a população masculina, pra gente buscar ali abarcar o máximo de pessoas possíveis, né? A gente teve, na unidade que eu trabalho, a gente teve a ação do Outubro Rosa, a gente conseguiu fazer uma gama de rastreio com o Papa Nicolau, com exame médico. Então isso é muito bom, né? A gente utilizar aquela campanha para poder buscar o máximo de mulheres possíveis, o máximo de homens possíveis, o máximo de crianças possíveis quando, né, for pertinente, para que a gente esteja ali com um olhar sobre a saúde daquele paciente,
a gente também orientar da melhor forma possível, tirar as dúvidas, né? Como o Dr. João falou, existe um tabu muito grande, não só sobre a mulher com a mulher mesmo, né? Que ela tem um tabu. Eu vejo muitas vezes pacientes que nunca fizeram Papa Nicolau, eu já peguei várias vezes, por vergonha da sua genitália. Então, assim, a gente esclarecer que é um exame rotineiro, né? Normal, que a gente faz isso o tempo todo, as nossas enfermeiras fazem isso o tempo todo. Então, a gente acolher esses pacientes que elas têm esse grande tabu, esse grande medo, essa grande vergonha, para a gente deixar elas bem pertinho da gente para estar ali dando o suporte necessário. Também sobre o álcool e o tabaco, né, que a gente não pontuou, mas assim, essa onda aí de cigarro eletrônico, essa questão do cigarro mesmo, do fumo, é um grande prejudicial, mais um red flag, né, um alerta para a gente estar tirando da nossa rotina, da nossa vida. Eu queria complementar, assim, né, também com relação, falar um pouco mais sobre essa conexão de corpo, mente e espírito, né? Para a gente alcançar a saúde de forma integral, a gente precisa unir os três: corpo saudável, mente saudável e espírito forte, né? E em meio aos estudos, assim, que eu vim fazendo ao longo do tempo, eu me deparei uma certa vez com um estudo que ele falava o seguinte: não era um estudo de grande proporção, um estudo, né, dentro daqueles padrões que a gente conhece na faculdade, mas ele trouxe um dado que assim me marcou bastante, que as mulheres que não... juntou ali, né, uma gama de mulheres que já tinham o diagnóstico do câncer de mama, e em entrevistas, né, da psicologia, da clínica médica, ali, observando elas, o que era em comum entre elas era um trauma emocional nos últimos 2 anos. Né? Então, a importância do perdão, né? A importância do perdão, a importância de se esvaziar o espírito, a importância de se fortalecer. E quando a gente vai para a Bíblia, né, a gente vê que uma das coisas que o Senhor nos ensinou foi guardar o nosso coração. Então, perdoar é também guardar o nosso coração. Perdoar é ter saúde, né? Perdoar é aumentar as nossas chances de viver. Porque se a gente alimenta uma mágoa, permanece com a mágoa ali, a gente está estimulando aqueles níveis lá de cortisol. Aquele cortisol por si atrapalha o sistema imunológico. Esse sistema imunológico está lá como um batalhão tentando evitar que células se modifiquem. E se modificar, eles estão ali para nos proteger. Mas nesse excesso de cortisol, nesses desafios do estresse crônico, seja ele por excesso de trabalho, por tristeza profunda, por algum enfrentamento difícil que eu esteja passando na minha vida, esses níveis vão disparar e eu vou ter dificuldade de lidar com o meu sistema imunológico, eu vou ter distúrbio hormonal importante. Então, essa questão do perdão, né, de unir os três, corpo, mente e espírito, vai ajudar tanto no fortalecimento de quem já tem o diagnóstico e precisa vencer aquele processo difícil, mas também a evitar que pessoas saudáveis se adoeçam, porque mágoa adoece, tristeza adoece, né? Então, só trazendo essa conexão. E sobre conexão, a gente está sempre próximo de pessoas que nos aproxima das boas práticas, né? Eu costumo falar que o meio ele não é neutro. O meio ele vai intervir de alguma maneira na nossa saúde, seja física, mental, espiritual. Se eu andar muito com atleta, eu vou virar uma maratonista. Se eu conviver com a nutricionista, eu vou ter hábitos mais saudáveis, né? Mas assim, é claro que eu estou levando para os extremos do exemplo. Sim, mas no dia a dia, então assim, eu tentar me afastar das amizades que, por exemplo, me aproximam do álcool, eu tentar me aproximar de práticas mais saudáveis, de atividade física, para eu tentar vencer uma obesidade, né? Eu tentar buscar me conciliar com conexões que vão trazer saúde, né? Hoje a gente fala sobre conexão de pessoas e saúde, a importância do nosso meio. Uma coisa que eu tô achando o máximo é essa questão dos grupos de corrida. Sim. Eu tô adorando ver isso, né? Assim, virou moda, né? A gente, graças a Deus, estamos tendo modas saudáveis. Exatamente. A gente ainda tem passado. Tantas modas que nos levam pro abismo e uma moda que nos leva. Uma moda boa. Uma moda então a gente boa. teve aquele período da bike, né? Todo mundo nas trilhas, agora a gente tá tendo essa questão das corridas, já teve o funcional, né?
dessa questão das lutas, do Muay Thai. Então, graças a Deus, nos últimos anos, a gente está tendo essa despertar, né, da população, uma onda do bem, exatamente. Dia 9 temos até a Bahia aqui na cidade, estarei presente. Vamos fazer uma grande passeada. Eu também participo dos 2 grupos de corrida, tem que ser dia de uma segurada, mas é muito importante. A gente vê pessoas com ansiedade, que estão passando naquele momento. Então, assim, são realmente onda do bem. Em relação a uma pergunta que a gente teria aqui, José parabenizando a doutora pelas ótimas informações. Eu sou da família que tem histórico. Eu não tenho, mas além dos exames que eu tenho que fazer, eu devo, mais do que os normais, que as pessoas que não têm, cuidar de da alimentação, o que eu posso me precaver mais. Com certeza, como a gente trouxe, né? Com tudo aqui que a gente falou um pouquinho. A gente consegue fazer esse rastreio mais precoce, né? Que a gente consegue, a partir dos 35 anos, já fazer as mamografias desses pacientes que têm. A partir dos 35, quem tem histórico, né? Quem tem histórico. Excelente. Quem família que tem histórico é a partir dos 35 anos. 35. Esse exame é uma vez no ano. Uma vez por ano. Na maioria das vezes bianual, né? Quando é identificada alguma coisa, aí vem a recomendação de ser anualmente. Então, essa questão de ser bianual e anual depende muito do perfil. Exatamente. Mas geralmente é a cada 2 anos. A cada 2 anos. Para aquelas pacientes que não têm nenhuma alteração. Mas em relação ao cuidado, álcool, cigarro, açúcar, sódio, a gente diminuindo e retirando isso da nossa rotina, do nosso dia a dia, já vai nos botar à frente de muita gente. Então, assim, essas práticas que a gente falou, para quem tem o histórico também, é algo que você tem que ter um olhar mais cuidadoso sobre isso aí. Excelente, doutor. Então, a gente fica muito feliz mesmo. Eu creio que muitas pessoas participando aqui o tempo todo. Vai também estar gravado no nosso Instagram. As pessoas vão acompanhar. Porque eu sempre falo, informação é conhecimento, é vida. A gente está propondo isso porque a gente quer ajudar o nosso povo. E há diversas maneiras de ajudar. Então, com certeza vocês ajudou demais. Muita gente aí está com ajuda. Vai continuar ajudando. Então são 8 e 2, alguns minutos a gente encerrar aí, né? Eu sou 7 e 10, 8. Vamos encerrar com impacto? Oi? Vamos encerrar com impacto? Não vamos ter medo de falar de marca, não. Pode falar de marca que prejudica a saúde das pessoas. Está na hora de impactar. Pode. Pode falar da Coca-Cola, pode falar do óleo, pode falar do refrigerante, pode. Fique à vontade. É isso mesmo, né? A questão do refrigerante da Coca-Cola é o sódio, o açúcar E o que está açúcar. adoecendo a gente. Então não é só uma marca, é tudo que essa marca faz, né? Então, como ele falou da Coca-Cola, mas todos os refrigerantes, não é só a pobre da Coca-Cola, são todos os refrigerantes. Então, assim, industrializados em geral, né? A gente tem alguns que são menos piores, né? Que a gente vê já inserido até nas dietas que os nutricionistas colocam, como o caso do atum enlatado, né? Que são menos prejudiciais, mas continuam sendo industrializados. Então a gente tem o cuidado ali. Eu sei que ninguém vai pro supermercado ler o rótulo, né? Mas é algo que nos ajudaria bastante na escolha da alimentação. Então, quanto menor o teor de açúcar e de sódio, isso vai trazer uma gama aí pra gente de proteção mesmo, né? E por falar também nessa questão da alimentação, me veio aqui agora, né? Algo que está aí ali borbulhando em estudos, ganhando espaço, que são a questão dos disruptores endócrinos, né? Os disruptores endócrinos são substâncias que elas simulam hormônios no nosso corpo. Elas vão lá nos receptores de hormônio, por exemplo, o hormônio do estrogênio, né? Que o estrogênio é o hormônio predominante da mulher. O excesso dele também pode causar câncer de mama. Daí a gente fala, por exemplo, da iniciação muito cedo com anticoncepcionais, né? O uso muito prolongado de anticoncepcionais, tem esse olhar também.
Os disruptores endócrinos, eles estão presentes, por exemplo, em embalagens, em produtos derivados do petróleo, perfumes, cosméticos. Então, para quem já tem aquela menininha ali, muito vaidosa, que gosta de usar uma make, né? Eu tenho filhinha também de 3 anos e adora uma maquiagem, adora um cosmético, uma coisa da mamãe, né? Tentar evitar esse contato precoce, porque isso vai causar um acúmulo no organismo já muito cedo, né? Muito cedo, e isso a longo prazo pode desencadear, né? Por exemplo, uma puberdade precoce e, consequentemente, um acesso mais fácil ao câncer de mama. Esses disruptores estão associados também aos metais pesados, aí a gente fala de alumínio, chumbo, né? Tudo isso, ele vai no nosso organismo e finge que é um hormônio e atrapalha toda a endocrinologia do nosso organismo, né? É algo que está ali nascendo, que muita gente já está falando, mas já é bom a gente ter esse olhar, esse despertar, né? Então, cuidado com as crianças, né, e os adolescentes, com esses excessos, que em todo excesso gera uma preocupação e pode vir um grande problema no futuro daí, né? A gente tem uma sociedade muito dos plásticos, né? De botar plástico em micro-ondas, essas coisas. E a gente já tem percebido, né? Já teve, inclusive, uma falácia aí de encontrar plástico no sangue humano, né? Então, é por conta desse nosso contato com tomar principalmente um cafezinho no copo plástico, ao invés de um copo de papel ou de vidro, né? Ali vai liberando substâncias que no nosso organismo simula que é um hormônio e bagunça tudo. Paloma, muito importante essas questões, muitas vezes as pessoas não se cuidam, têm dificuldade para fazer exame na nossa cidade. Gostaria que agora vocês deixassem a mensagem final do nosso povo na cidade, para os pacientes de vocês, de Ibirá, também de Macajuba. Deixassem uma mensagem para as mulheres, para todo o nosso povo. Em relação à questão que você falou, você trouxe, né, de informação. A gente está vivendo num mundo com tanta informação ruim, né? Com tanta informação errada, com tanta desinformação. Sim. E a gente promover, né, o conhecimento, a passagem nós não somos detentores do conhecimento, mas o que a gente puder estar agregando, né, e auxiliando aí. É muito bom a gente passar algo embasado, né, com a ciência, com os nossos conhecimentos, nossas vivências diárias, para aquelas pessoas que passarem para frente, né? Informações verídicas, informações fundamentadas com conhecimento e reais, né? A gente está nesse mundo de fake news que, às vezes, até algo que pareça ser verdade pode não ser, né? Então, é muito bom, né, estar promovendo esse espaço aqui para a gente estar passando um pouquinho do nosso conhecimento para a população. Eu comecei a atender em Ibirá há pouco tempo, né? Ainda estou só no particular, mas eu me sinto abraçada atendendo aqui. É muito bom você chegar no consultório, filha de fulano, filha de ciclano, né? E você ser bem recebido na sociedade. E poder estar cuidando um pouco da nossa população é muito bom. Sintra, médicas excelente, a manipulação. A mensagem final. Então é isso, né? Falar que o Outubro Rosa é muito mais do que lembrar de um exame de rastreio anual. É tudo isso que a gente falou, é sobre autocuidado, é sobre o amor próprio, é sobre autoconhecimento, se tocar, se ver, se enxergar, valorizar aquilo de diferente, né? Tudo isso é sobre o Outubro Rosa. E para além disso, né? Quando a gente fala dessa campanha, a gente fala de tempo. Infelizmente, a gente vem para a pressa. Porque quanto mais precoce, melhor, né? Então, é sobre tempo. É sobre a gente ter tempo para abraçar, para viver e continuar nossas histórias. Então, se eu diagnosticar cedo, eu vou ter tempo para curar e continuar a minha caminhada, né? A gente falou de muita coisa triste, de diagnóstico, de mortalidade, de níveis altos de adoecimento. Mas existe também altas taxas de cura, né? E a esperança está nisso. O diagnóstico precoce nos convida a isso, a fazer parte também daquele grupo que se cura, que vence a doença. Eu acho que tem um dado interessante, a gente está acabando, mas eu li algo hoje, procurando também entender mais um pouco,
Precoce, a taxa de cura vai ser, chega a 90, 95? É algo próximo disso, eu não sei em valores exatamente. É um câncer altamente curável, né? Quando a gente detecta ele precocemente, as taxas de sucesso dos tratamentos são altíssimas, né? Então, como você mesmo trouxe, né? Pacientes que descobrem cedo, que convivem anos e anos e anos aí, sem remissão, em remissão, né, no caso, sem novos focos. Então, assim, a taxa de cura do câncer de mama é altíssima. Também não sei números, mas assim de 90%. Se não me engano, foi acima de 95. Eu estava lendo isso hoje, eu achei bem interessante. Então, gente, a importância de bate-papo como esse, né? Pra gente começar a se cuidar melhor, ver, porque assim, pelo que vocês colocou, assim, muitas coisas podem ser feitas com você mesmo. Exatamente, a maioria. Você vê que a genética, ela só ocupa 100%, né? Então, O resto é com a genética, gente. então o resto está nas nossas mãos, né? Exatamente. Leva a vida toda tentando culpar alguém, ou como se o poder público não fizesse isso, mas já começa de cada um. Começa em casa, né? Começa em casa, com a nossa comida do dia a dia, com o nosso toque, com a nossa... Então, assim, isso é excelente, a gente trazer esse conhecimento, esse esclarecimento para as pessoas se cuidar melhor, porque assim, às vezes chega num momento de questões que aí já fica difícil para todos mesmo. Mas se você lembrar de algo assim, superior que queira colocar nesse momento, que a gente está ensinando, e também eu quero que você no final aí ver o peixe, aonde é que você está atendendo, fale aonde você está atendendo, aonde encontrar vocês, falar um pouco das origens também é muito bom, que muitas pessoas hoje estão tudo procurando filho quente, as meninas e tal. Eu tive o prazer de conhecer vocês antes de todo o processo. Antes de todo o processo, e hoje muito feliz mesmo, foi Deus que colocou vocês hoje aqui, porque a gente estava aí há dias tentando marcar esse momento, mas combinou para tudo. Combinou, sim. O último dia do mês. O último dia do mês estar com vocês aqui é algo grandioso. Então tá com vocês aí a palavra. Hoje a gente está se conhecendo, né? Também, contato aí das duas médicas. Isso. Eu trabalho numa equipe que a doutora Jamilquécia já trabalhou lá em Macajuba, né? A população sempre fala muito dela e eu nunca tinha encontrado pessoalmente, foi um prazer conhecer. Eu recebo muitos pacientes que ela tem no particular também, lá em Macajuba, né? Só escuto falar muito bem de você, tanto da equipe quanto dos pacientes. Eu sou filha de Gidalva, de José Roberto, né? Eu sou aqui filha de Pirá. Meus pais são comerciantes aqui e eu conheço o Roberval também desde pequenininha da igreja, né? Desde o acompanhamento aí da igreja mesmo. E eu estou muito feliz de ter tomado essa iniciativa, né? De levar informação para o público, né? Para o seu público, para o nosso público. Então isso é muito importante. Parabéns e continue. Aqui em Pirá, como eu falei, eu comecei a atender há pouco tempo, eu trabalho na Diagnocentro, nas sextas-feiras, né, faço aí o exame de colposcopia preventivo já na área de ginecologia, que é o que eu quero seguir, mas eu trabalho fixamente lá em Macajuba, né, na saúde da família, na estratégia de saúde da família, no centro da cidade, né, eu sou a médica da população do centro e também atuo na emergência. Então, em breve, quem sabe, eu estarei atendendo aqui. Eu ia falar, Macajuba, me desculpe, mas em breve a gente vai cá. Essa live é o primeiro passo. Então é isso. Doutora Jamilquécia, Isso, a nossa atriz de teatro aí, 2008, a nossa foto magrinha. Eu estou aqui na estratégia de saúde da família, lá no bairro Novo Horizonte, que Roberval tem uma expressão muito forte lá no nosso bairro, tem uma presença muito forte. E assim, hoje eu atuo, né, lá na estratégia de saúde da família, atuo na clínica Diagnocentro, na clínica Humanize, aqui em Pirá, na clínica Santa Helena também. E em Macajuba, né? Macajuba foi uma cidade assim, que eu tenho muita gratidão, aprendi muito com Macajuba, eu tenho um carinho enorme pela população de lá. E eu não consigo sair de lá e não quero sair de lá, né? Então eu mantenho meu vínculo lá no serviço particular e tenho recebido pacientes de lá, e dá muitas referências maravilhosas da nossa conterrânea, está fazendo um excelente trabalho lá também. E eu fiquei muito feliz também com esse encontro, viu, Laila? E agradecer a todo mundo aí pela atenção, pela participação. E de agradecer também a Roberval, a toda a equipe, né? Um espaço construído por homens, mas que
colocou a mulher no centro, né, da sua discussão e sempre vem colocando, né? Eu tenho acompanhado suas lives e sempre tem ali a figura feminina dominando ali as informações. Então, parabéns, Norberval, por esse espaço de conhecimento de qualidade, de desenvolvimento que você tem promovido, e eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu que agradecer a Denis Silva, a Vini, que está também nos acompanhando, proporcionando, e os pessoal aqui de embaixador, Macajuba lá acompanhando vocês, Salete, parabenizando lá, parabenizando a doutora Janiquese, que Deus proteja todos vocês. Dizer às pessoas que estão nos acompanhando, a doutora, muito feliz mesmo de reencontrar vocês aqui. A gente, eu disse no início, então repetir, a gente estamos aqui com funções diferentes, mas a missão mesmo, cuidar e servir ao nosso povo. E pessoas como vocês que eu conheço desde cedo, seres humanos incríveis, e hoje tornando médico, a gente tem muita legal. Eu fico feliz, muito feliz mesmo de ter vocês aqui. E volto sempre. E quem sabe lá na frente, eu sou assim, o tempo todo buscando servir o povo. Quem sabe a gente não faz uma ação aí, eu conto com vocês nessa ação, no dia que tiver. Então, tá na mão de Deus, Ele proverá. E dava aqui a mamãe coruja de lá, vocês arrasaram, muito bem de dava. E dizer que Deus pode continuar abençoando vocês, que vocês continuem essa missão linda, onde a gente vai, o pessoal fala da unidade, do trabalho de vocês, e que a gente possa estar aí disposto, né, a estar levando conhecimento. Muita gente fala informação. Sim. A gente, eu digo sempre, eu já estou sendo um degrauzinho, acho que sei, não sei de nada. Quanto mais pessoas no nosso interior, na nossa comunidade mais simples. Então, a nossa missão é essa. A gente, como vereador, que está aí, que está no poder, que pode levar, dê o que você puder. Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa que gosta de informar e informar bem. Então, hoje Deus está me dando essa oportunidade de ter 2 meses aqui levando conhecimento, levando informação. Então, que Deus abençoe, ilumine, pode sempre contar e a gente não está sempre aí solicitando. Mas grato mesmo, a doutora Janiquese mudou a viagem. Ia viajar hoje, ela está aqui. Lara chegou hoje, foi lá? Eu cheguei ontem à noite. Chegou ontem à noite e ficou. Então é grato mesmo. Deus continue abençoando vocês. Estamos firmes e fortes. É isso aí? Show. Tchau, pessoal. Obrigado aí que nos acompanharam. Grato mesmo. Cada vez mais o público só crescendo. Vai ficar gravado também lá no nosso Instagram, que vocês possam estar compartilhando e acompanhando. Um forte abraço. Valeu!